Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. É um prazer estar aqui hoje com o Fabrício, com a professora Lúcia Helena, com o nosso companheiro Cabral, onde vamos fazer um super debate hoje sobre o caminhos e como combater o racismo. O caminhos para conhecer e combater o racismo. Será um papo muito interessante, com grandes pessoas, debatedores, com a Lúcia Helena, com o Fabrício. O nosso companheiro Cabral vai estar aqui também, contando um pouquinho de uma historinha. Então, vamos começar já com o nosso querido Cabral, e em seguida a gente retoma, eu faço a apresentação da Lúcia e o Fabrício. Cabral, começa a sua historinha, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Miro, Fabrício, Lúcia. A ideia é o seguinte, né? O momento atual que a gente vive, e aí algumas histórias que a gente tem, né? Então eu queria, né, me remeter aos anos 90, né? Tempo que a gente já estava trabalhando já na empresa, e a gente tinha um time de futebol. Um time de futebol aqui, desses anos 90, composto o pessoal do Jardim Aurélia, do Jardim Eulina, Boa Vista, Castelo Branco. Então era um time como outro qualquer, né? Um time pobre, não tinha campo para jogar, tinha que jogar nos campos da periferia, e assim o lado bom da periferia me foi apresentado através do futebol. E era um time como qualquer outro, né? Brancos, negros, pardos, era o que a gente tinha no nosso time. E o que era assim, interessante no nosso time de futebol? Era a ligação que a gente tinha. Então, o que a gente tinha? Não tinha meia, você emprestava do outro, não tinha faixa, você pegava do outro, você enxugava o corpo com a mesma toalha que o outro tinha enxugado, você não queria saber quem que ele era. A gente chegava até mesmo ao ponto, né, de que você estava jogando, estava na reserva, ia chegar, você não tinha camisa, o cara camisa entregava a camisa suada para você. Você não queria saber se o cara era negro, se o cara era branco, se era mulato, você vestia a camisa, entrava em campo, né? Depois você ia do jogo, ia para o bar, bebia no mesmo copo, partilhava tudo, fazia as piadas entre nós, aquela história, né? Até lembro na época, né, que quando existiam as brigas, né, sempre quem levava a pior era os mulatos, né? Você não é branco nem negro, rapaz, não, você não tem raça. Não... Sempre acabava sobrando para eles, mas no ambiente assim, né, que a gente se sentia bem e a gente não enxergava racismo. Nessa maneira, era um lugar bonito de se viver. Vamos mudar um pouquinho mais, né? Vamos para a empresa que eu trabalhava, um centro de pesquisa, né? Cerca de 1.200 trabalhadores, tá? Cerca de 1.000 pesquisadores, todos com nível superior. Quantos negros? Nenhum. Então, o que acontecia? O que a gente via no campo de futebol, a gente via que não se refletia nas universidades e não se refletia no centro de pesquisa. A mesma coisa também em relação aos funcionários que não eram os pesquisadores, né? Meia dúzia, uma dúzia de pessoas que eram negros ou mulatos, né? Isso era a realidade. 2015, eu era sindicalista no CPQD, sindicalista de base, então várias vezes que tinha pepinos aparecia, inclusive do pessoal terceirizado. Aí um dia, né, um conjunto de faxineiras vieram lá conversar comigo, chamaram para o café, fomos tomar café, e elas vinham com uma reclamação. Qual que era a reclamação dela? O CPQD estava fazendo uma revista, né, com elas, que a gente saía às 17 horas, elas saíam às 15 horas, e era uma revista bem, assim, ofensiva, né? Então, elas contaram, inclusive contaram que, quando as revistadas subiam no ônibus, tinha um cara que ficava lá em cima no ônibus, dando um bigada nas mulheres quando subiam. Beleza. No primeiro dia eu fui, olhei a cena, no segundo dia eu filmei de longe, no terceiro dia eu filmei até chegar na porta do ônibus, levamos isso, né, para a empresa e resolveu o problema, porque já que os pesquisadores não eram vigiados, não tinham que abrir bolsas, não tinham que mostrar nada, ninguém tinha. A solução foi a empresa que deu, disse que ninguém iria fazer. Mas qual que é o principal, né, dessa história que tem a ver com a nossa historinha aqui? Você tinha um grupo, né, que eram os menores salários que existiam terceirizados, que eram as faxineiras, e quem eram as pessoas que vigiavam dele? Eram os seguranças. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a mesma classe social, a gente, as mesmas raças ali, né? Eram pessoas pobres, simples, negras, brancas, mulatas que estavam ali, e por conta de usar um uniforme de segurança ou de
usar simplesmente ter 300 ou 400 reais a mais no seu salário, eles submetiam as nossas amigas faxineiras a esse deslumbre. Então, a gente vê, né? Então, 3 fases que eu queria deixar para os meus amigos. Uma, aquele ambiente dos anos 90, aquele ambiente do meu mundo do futebol, onde a gente não enxergava, não via, não vivia ali dentro, né, o preconceito racial. Né? A empresa que eu trabalho, ok, que aí até o ano 2010 não tinha pesquisadores negros, então não se gerava na universidade, não se chegava, então você via de maneira indireta que existia esse problema. E esse problema, como pode, né, duas classes sociais extremamente próximas, igual também em relação à cor, e por conta de uma diferença salarial mínima, de agradar o patrão, ter que fazer esse tipo de coisa com as pessoas. Então, eu queria dar esse start aí, e vou ficar aqui atento, esperando aí a discussão entre o meu amigo Fabrício e a Lúcia, e obrigado novamente, Miro, pela oportunidade da gente conversar. Seu microfone está fechado, Miro. Obrigado, Cabral. Eu me lembro também que quando eu tinha meus 12, 13 anos, a gente tinha um time de futebol, a mesma coisa. Eu saía, já usava camiseta e não pensava nisso. Era o branco, era o preto, todo mundo junto. O negro ali, dividindo a mesma camiseta, a mesma alegria, a mesma felicidade. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos que nos acompanham ao vivo aqui hoje. Uma live super importante, uma live que a gente vai falar sobre os caminhos para conhecer e combater o racismo. Hoje estamos com a professora Lúcia Helena. Ela é professora de História da Unesp, participante da NUP, né, do Conselho Estadual de Comunicação Negra e do Coletivo Intelectual Negros. E Fabrício Ansante, graduando em Letras, orientando o Departamento de Teoria Literária e IEL Unicamp. Queria que a Lúcia Helena fizesse as suas considerações iniciais, em seguida vou para o Fabrício. Começa com a Lúcia. Joia, muito obrigada, eu agradeço, Miro, a oportunidade de poder conversar com esse grupo tão legal, e queria dizer que as duas histórias, elas trazem dois momentos importantes, mas elas têm um traço em comum, o traço da diversidade e como a diversidade é tratada em dois lugares, no ambiente que era o ambiente descontraído ali do jogo de futebol, no ambiente de trabalho. E muito bem observada a ausência, muito bem observada pelo Cabral, a ausência no nível técnico e nível superior das pessoas negras. Isso que ele verificou agora, em 2015, isso não é diferente dos dias de hoje. Na verdade, tem melhorado a partir de políticas de promoção desse grupo, porque, historicamente, Miro, a gente terminou a escravidão não faz nem 200 anos. Num país de 500 anos, a maior parte do tempo tinha gente que trabalhava como escravo. Então, só o fato de você não ser negro já dá às pessoas um privilégio, que a gente chama de branquitude. Não é que a culpa da pessoa é nada disso, mas nesse país era assim que acontecia. Os que eram escuros eram as pessoas que tinham sido trazidas para poder trabalhar daquela forma. E mesmo quando a escravidão acabou, as oportunidades não foram dadas, eles ainda tiveram muitas dificuldades, apesar de muitas iniciativas. Então, você tem historicamente isso mesmo que o Cabral disse. Às vezes a pessoa tem uma situação um pouquinho melhor, num país onde trabalhar era coisa de preto, ninguém trabalhava. Mesmo a pessoa mais pobre, Miro, mesmo a pessoa mais pobre tinha alguém para ajudar ela. Tinha um escravo para fazer o serviço que ela não queria fazer. E qual era o serviço? O serviço manual. O serviço de limpar, de varrer, de consertar, de construir. Uma pessoa que era uma pessoa decente, minimamente com recurso, não trabalhava. Tinha alguém para trabalhar. E tanto isso, essa mentalidade está colocada, Miro, e se eu falar assim, nós vamos ganhar na loteria, o que você vai querer fazer? Eu vou querer ter uma empregada. Entendeu? Que é por quê? Alguém que faça, porque historicamente essa foi a mentalidade.
Então, desconstruir essa ideia de que essas pessoas estão do lado de baixo e podem estar iguais é um processo que vem ocorrendo, mas a gente precisa de apoio, não é só falar, não é só conversar. Por quê, Miro? E as pessoas que não eram suas amigas? E as pessoas que não tinham um Cabral? Significa, então, que elas iam ser tratadas diferentemente, elas iam ser... Isso não pode depender apenas da sensibilidade. Por isso, nós temos que ter políticas e precisamos ter pessoas que observem e lutem e trabalhem com isso. E a ideia é de que um país que tem gente que trabalha seja igual para todos, embora a lei e as pessoas não tratem igual. Mas eu quero dizer que isso tudo se deve a quase 400 anos de um sistema que foi forjado assim. E aí eu estou colocando assim, historicamente, primeiro, com a ideia de que é professora, mas que há caminhos para a gente fazer, e nós já temos feito. Fabrício. Obrigado, Lúcia Helena. Antes de passar a palavra para o Fabrício Ansante, vou agradecer a galera que está participando conosco. Nunes Diasol, mandando parabéns, meu amigo, você merece. Gislane também participando conosco. Cíntia Bonfim mandando boa noite, né? Aí a Gislane embaixo manda boa noite para nós. Lúcia Bassi mandando boa noite. Theo Faria mandando boa noite para nós. E mais? O André Carvalho participando conosco. Enfim, muita gente entrando. Simval mandando um abraço. Simval Serafim, que faz parte desse projeto conosco. Ele já foi pré-candidato a vereador em 2016, está conosco nesse projeto. Que mais? Silvio Spinella, grande companheiro Silvio Spinella, que está conosco também, junto, sempre da defesa do Instituto Federal, do CPQD, dos movimentos negros, enfim, é um grande guerreiro, um grande lutador que está conosco, participando. A Cíntia Bonfim, também uma grande companheira que está conosco, também junto nesse trabalho, nesse projeto. Elo Silva participando com a gente. Enfim, aí, ao decorrer, a gente vai citando o nome da galera que está participando, porque tem muita gente, graças a Deus, participando conosco. Fabrício, eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais. Eu agradeço, primeiramente, a oportunidade e o convite de participar, e acredito que muitas pessoas devem olhar para a tela do computador e pensar, né? O que esse menino está fazendo aí? Devido à cor da minha pele. Mas eu acredito que, embora não esteja no meu lugar de fala, por nunca ter sofrido preconceito racial pela cor da minha pele, eu acredito que, enquanto cidadão, eu tenho um compromisso com a sociedade. Nós temos que conscientizar as pessoas de que somos, sim, diferentes, mas precisamos lutar para que não hajam diferenças. Esse é o principal propósito disso. E vale lembrar, no início dessa nossa conversa, desse nosso debate, um pouco mais cedo eu conversava com o Cabral e um pouco sobre o que nós falaríamos, nós trataríamos aqui. Ele me dizia, há anos atrás não se ouvia nada sobre isso. E eu acredito que esse tema vem à tona graças à oportunidade que as pessoas da periferia, que as pessoas pretas, pobres, têm de ingressar na universidade. Isso se deu através das políticas públicas. Eu sou fruto de uma política pública, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp. É um programa que oferece vagas nos cursos de graduação para alunos de escolas públicas, assim como tantas outras medidas importantes, as cotas raciais, cotas sociais, o PAAS e tantos outros programas importantes que vieram para que essas pessoas tivessem voz, para que essas pessoas tivessem vez e pudessem trazer esses temas que são, sim, importantes. Nós não precisaríamos estar discutindo sobre racismo em 2020, se já tivéssemos caminhado a passos largos rumo à igualdade de classes, à igualdade de raças, né?
Eu acho que é muito importante abrir esse espaço, principalmente diante da situação que nós nos encontramos, do descrédito da ciência e da ascensão de uma sabedoria popular, que eu nem sei se eu posso chamar dessa forma, mas nós acreditamos muito mais na mensagem que recebemos no WhatsApp do que nas pesquisas científicas publicadas nas grandes revistas. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas ninguém nos disse que seria fácil. Fazemos a nossa parte. Obrigado, companheiro Fabrício Ansante. O tema de hoje é um tema super importante, caminhos para conhecer e combater o racismo. Mais pessoas participando conosco, Alzira mandando boa noite a todos, tema muito importante. Doutor Climério, Grande Cabral, saudade de você. Rodrigo Camargo conosco, mandando um abraço, uma boa noite. Roberta Klink também dando boa noite para nós. A Lúcia, né, falando, Miro, parabéns pelo tema, parabéns a todos os participantes. Gilvan Gomes, boa noite. E vamos que vamos, e no decorrer a gente vai falando. Lúcia, eu queria que a gente entrar nesse debate, um debate tão muito importante, né? A gente sabe, depois de mais de 200 anos, né, ainda não acabou o racismo. O tema é super importante, que é um tema que nós vamos falar caminhos para conhecer e combater o racismo. Lúcia, Helena, como que a gente poderia trabalhar fortemente? A gente sabe, eu também sou descendente de negro, eu tenho um irmão também que sofreu também muito preconceito, racismo, enfim. A gente conversa muito, é meu irmão mais velho. Eu queria, como que a gente poderia trabalhar isso de uma forma com amor, né, para que a gente não tenha mais o racismo, porque a gente está no século 20, 21, em pleno, né, 2020, ainda tem o racismo, o preconceito, enfim, eu queria que você falasse um pouco, você que é professora de história, gostaria que você comentasse um pouco. Claro, com prazer. Bom, Miro, primeiro eu quero explicar um pouquinho melhor para pensar nos caminhos. O racismo existe porque ele tem que dar lógica às desigualdades. Então, se nós temos aqui um sorvete e temos nós três para usarmos esse sorvete, eu vou ter que arranjar um critério para ele. E o critério que criou a ideia de que aquelas pessoas podiam ser escravizadas era a ideia de uma inferioridade e o uso de uma coisa que é a aparência física, a cor da pele. E isso foi usado durante muito tempo, mesmo depois quando a escravidão acabou. O que a gente tem que dizer? Primeiro que nós somos bombardeados por uma mensagem de que a beleza só é de um tipo. E nós, no Brasil, como um todo, brancos e negros, também sofremos isso. Porque o modelo que se tem é o modelo europeu norte-americano. Quando eu penso, por exemplo, nos cristãos, eles pensam em Cristo loiro de olhos azuis, um Cristo que nasceu na Palestina e provavelmente ele seria mais parecido com Saddam Hussein, com um homem moreno, de pele mais escura, magro, de cabelão. Isso, de maneira alguma, desmerece a fé, mas o que eu quero dizer é que a aparência e a forma e a eleição de que uma única aparência é a aparência mais bonita é colocada. Então, às vezes, a professora, quando fala, olha, esse menino é tão bonitinho, lindo, que nem um anjinho, e não diz isso para o outro, ela está sendo muito eloquente, e a criança é muito esperta. Ela sabe que é bonito para a professora e ela não dizer o mesmo para o outro. Então, o que eu quero dizer é que, primeiro, a gente tem que acreditar na diversidade. Segundo, entender que esse trabalho é um trabalho importante de trabalhar a autoestima de pessoas que sempre foram desacreditadas. E o racismo surge quando a criança é pequena. Porque quando você é pequeno na sua casa, você é lindo. Você só se torna feio quando você vai para a rua, que as pessoas xingam você pelo seu nariz, pelo seu óculos, pelo seu tamanho, pela sua roupa. Então, a gente tem que criar nessas pessoas uma autoestima. E entenda que para as pessoas negras, além de elas terem sido descendentes de pessoas que foram tratadas como animais por anos, elas não foram acolhidas.
Então, para essas pessoas é muito mais difícil. E foi em lei que se mostrou que eles não tinham as mesmas oportunidades. Então, os caminhos são você criar ações afirmativas, você fazer um trabalho de educação, de valorizar as diferenças e as culturas diferentes, você mostrar isso, não interessa qual seja por exemplo, eu sou católica, eu sou cristã, mas eu valorizo e defendo muito as religiões afro-brasileiras, porque elas foram o caminho para essas pessoas conseguirem sobreviver. Essa era a cultura dessas pessoas, tratadas como bicho, maltratadas, violentadas. Qual era o caminho para elas? Esse era outro. Então, primeiro, aceitar a diversidade. Segundo, valorizar e ajudar a construção da autoestima dessas crianças. E eu digo criança porque é lá quando você às vezes tem uma experiência ruim, que você fica gago, que você nunca mais fala na escola porque você foi humilhado, ou quando você não tem oportunidade. Então, o caminho é entender e respeitar a diversidade. E o segundo é valorizar e batalhar políticas públicas. O terceiro é colocar gente boa na política. E aí eu estou pensando em você. E eu não estou dizendo isso para te puxar o saco, mas estou dizendo porque existe um grupo radical que está aparelhado, ocupando espaço nas políticas, que está mudando as coisas. Então, se a gente defendia, por exemplo, uma diversidade, há hoje quem não esteja defendendo. A gente que está implicando com religião de outras pessoas. Há pessoas que não deixam e não respeitam ou não contratam quem não tem um cabelo que seja liso. Olha como tudo isso depende de uma educação, de valorização da diversidade. E a sensibilidade das pessoas que fazem a legislação numa cidade, num país, num estado, é fundamental. Então, é possível mudar, mas primeiro a gente tem que conhecer a história, se empoderar dela e procurar mudar esses processos de desigualdade. Então, eu acho que, nesse sentido, você e outros candidatos que trazem a diversidade, que trazem outras pessoas para além das pessoas tradicionais, está trazendo também esse grupo. Esse grupo. Você acabou de falar para mim, Miro, que o seu irmão passou essa situação, certamente porque ele era mais escuro. Que essa ideia do tom da pele acaba fazendo muita valorização. Então, como quer dizer que a capacidade das pessoas está na cor da pele? Infelizmente, para muita gente, sim. Então, desconstruir isso a gente faz com educação, com lei, com história e com um trabalho valorizando, não permitindo que as coisas se acertem. Porque há determinados grupos que defendem só um determinado olhar. Então, eu acho que é possível fazer isso e trazer a voz desse grupo diverso, como o Fabrício falou. Então, hoje as universidades contam com o que a gente chama de cotas, ações afirmativas, e é muito importante, porque daí, nesse momento, eles querem saber do quê? Daquela pessoa, Miro, que justamente seria prejudicada, das pessoas que, pela pele dela, as pessoas olham de cima a baixo, é essa pessoa que eu quero. E aí, nesse caso, muita gente que não passa por isso quer usar. Por isso, há comissões de verificação. A universidade não é tudo, mas a universidade é o caminho para poder conseguir as coisas. Não estou dizendo que quem vai ser, mas é importante. Há cotas também no serviço público. Não é muito bom, né? Mas olha, você tem uma possibilidade, porque registra-se que essas pessoas não conseguiram. E essa educação, principalmente, começa de casa. Às vezes a gente tem histórias de brincadeiras bem desagradáveis. O escurinho, o negão feioso. Então, isso são formas que parecem ser brincadeiras, mas são muito ofensivas. E a gente pode educar isso. Isso acontece em todos os ambientes. Nem o ambiente da igreja, nem o ambiente da família está livre disso. Tá? Da textura do cabelo, dos olhos, do cor, do tamanho do bumbum. Então, a primeira coisa é essa. E a segunda, que é uma coisa que o Fabrício falou bem, às vezes a gente tem uma cultura de ditados que são ofensivos e que a gente repete e que a gente tem que começar a pensar. Trabalho de preto, judiar, quer dizer, fazer o que o judeu faz, maltratar a pessoa. Isso é ofensivo. Trabalho de preto, então, é o trabalho de Campinas inteira, que aquela catedral foi feita por um arquiteto negro, baiano.
Então, trabalho de preto foi feito tudo que a gente vê. Então, a gente repensar as coisas que a gente fala, e isso tudo é um processo de educação, é um processo de repensar. Porque, Miro, eu sou negra e eu também sou atingido por isso. E eu também repito, se eu não prestar atenção, as mesmas questões. Então, por isso que é um processo. Mas eu acredito muito que o trabalho de pessoas em espaços públicos pode ajudar. Obrigado, Lúcia. Esse o papel nosso como pré-candidato a vereador, nessa luta de combate ao racismo, nesse modelo de construir um coletivo para debater democrático e popular. Fabrício, a Cíntia Bonfim, queria também mandar um abraço para o nosso companheiro Márcio Ramos, que está participando conosco. A Cíntia Bonfim, ela está perguntando para você o seguinte: Fabrício, como você enxerga o racismo dentro das universidades e qual fator é primordial para mudanças? Eu acho que, para responder essa questão, primeiramente a gente precisa compreender, não compreender, mas distanciar um pouquinho do que nós estamos acostumados a entender por racismo. Muitas vezes a palavra vem associada a ofensas verbais, a termos inadequados, a uma violência, seja verbal, seja uma violência física. Mas dentro da universidade, que nós costumamos dizer ser um ambiente plural, um ambiente de inclusão, de promoção da igualdade, né? Eu já ouvi pessoas que dizem que a universidade ela constrói um modelo de sociedade. Dentro desse ambiente, o racismo ele pode ser identificado muitas vezes não de maneira explícita, não de maneira direta, mas quando eu olho para trás na minha turma de 30 alunos e vejo um aluno negro entre os 30. Se nós formos fazer uma pesquisa dentro das salas de aula das universidades, mesmo com o sistema de cotas raciais, mesmo com tantas ações afirmativas, o número de pessoas negras dentro da academia é muito pequeno. E muitas pessoas ainda defendem que isso não deve existir, que as cotas são bobagem, e, enfim, aqueles argumentos que nós estamos cansados de ouvir. Mas o racismo dentro desse ambiente, ele começa pela minoria, pela dificuldade no acesso, que muitas vezes não são só os negros que sofrem, mas também aqueles que são de escolas públicas. Eu me lembro de um acontecimento que teve na minha turma, quando eu fiz o PROFIS, o Programa de Formação Interdisciplinar, e em uma das aulas em que nós nos misturávamos com os alunos da graduação, um aluno se dirigiu a um dos meus colegas e disse: eu não vou discutir com você porque você é do PROFIS. Como se o fato de nós entrarmos na universidade por uma ação afirmativa, por um projeto diferente, sem passar pelo vestibular, nos fizesse menos competentes, nos fizesse menos capazes de entrar numa discussão, de ter bons argumentos, de embasar os nossos argumentos. Então, a discriminação na universidade, ela surge muitas vezes sutil, passa muitas vezes despercebida. Mas eu acredito que a universidade, como todo espaço, precisa caminhar também para que não haja esse tipo de fato. Eu poderia narrar aqui contar várias histórias de situações que aconteceram com muitos dos meus colegas, mas o ambiente da universidade, ele precisa realmente ser plural. Quando nós dizemos que ele precisa ser plural, significa que quando nós olharmos para trás, nós temos que perceber todas as diferenças e respeitar todas as diferenças. É dar lugar de fala a todos. Todos têm a oportunidade. E isso, a professora Lúcia pode
me corrigir se eu estiver errado, mas os próprios professores, os próprios doutores das nossas universidades, principalmente públicas, muitas vezes acabam fazendo essa discriminação. Imagine uma situação de uma estudante que seja negra e, além de negra, seja mulher, que na apresentação de um trabalho, por exemplo, é interrompida a todo tempo pelos colegas e pelo professor. Por quê? Esse é o nosso papel, é questionar, é entrar nesse âmbito, é ter a coragem de questionar o que ninguém questiona. Porque muitas vezes o que nós percebemos é que a nossa sociedade ela tem uma dificuldade muito grande de sair da zona de conforto. Eu não quero arrumar confusão. É um problema do outro, não é um problema meu. É um problema seu, sim. Como eu disse, sendo até um pouco redundante, nós não estaríamos com esse tema em 2020 sendo discutido numa live se nós tivéssemos caminhado suficientemente para que disséssemos hoje: racismo é uma coisa que aconteceu, não acontece mais. Mas acontece todos os dias. E é por isso que nós precisamos, sim, questionar. Dentro da universidade, inicia esse questionamento. Porque, sendo um pouco exagerado no meu amor pela universidade, mas eu acredito que é na universidade que começa a mudança na sociedade. É a partir de lá, de onde se gera conhecimento, de onde se facilita o acesso desse conhecimento para grande parte da sociedade. Então, é esse o primeiro ambiente que nós precisamos modificar para que os outros âmbitos sociais sejam modificados também. Perfeito, Fabrício, é isso mesmo. É através da universidade que a gente tem que começar e também fazer esses movimentos, né? Você começa a criar um sistema também, depois das universidades, você também começa a trabalhar isso na periferia, porque às vezes também o preconceito também se encontra dentro da pessoa, e aí a gente precisa, às vezes a pessoa é negra e ela fala, acaba criando um preconceito com o outro, e ela não está sabendo que quando ela está falando com o outro, está refletindo para ela. Então a gente precisa formar essa sociedade, e esse é o nosso papel, né? Por isso que a gente criou a nossa página, uma página que na pandemia, estamos aí com 4 meses, a gente tem mais de 30 mil visualizações mês, graças a Deus, porque a gente traz temas relevantes, temas de informação para toda a população de Campinas, como hoje, né? Que é caminhos para combater e conhecer o racismo. Então, é um tema muito importante, estamos aí com muita gente participando ao vivo, agradecer a todos vocês que nos acompanham ao vivo, por esse carinho, faça suas perguntas, seus comentários, que a Lúcia, a Helena, o Fabrício, eu mesmo também, estou disposto a debater e passar as informações. Nosso querido Theo aqui, Faria, amigo nosso, penso que o racismo é o fruto do meio seletivo de onde os intolerantes trilham. No dia que trabalharmos a diversidade de raças, penso sim que o meio molda, atualiza e nivela todas as pessoas. Mudar o seguinte da nossa educação. Dr. Climério também fala, racismo é falta de civilidade, é o atraso cultural e intelectual. O Adelino Cabral, querido Cabral, essa efervescência social atual foi causada pela simples possibilidade dos negros e pobres ascenderem socialmente. A Cíntia também fala, iniciando pelos responsáveis, visto que muitos não compreendem a necessidade de igualdade. Então, várias pessoas perguntando e a gente, no decorrer, vamos falando, né? O nosso querido, a Roberta Klink, ela perguntou o seguinte. Roberta Klink. Prezados, como ficamos na linguagem? Eu, da minha vida, cortei a expressão mulato quando descobri do que se tratava e olha, que aprendi numa cartilha de estudos sociais da era militar. Aí penso, criar, denegrir, entre outras, a nossa língua. Como substituí-la? Professora Lúcia Helena? Muito legal, Roberta, muito legal a sua pergunta. Olha, Roberta, você não tem culpa, não. Eu também sou desse tempo, e eles faziam ainda os desenhinhos. Punha uma pessoa branca, uma pessoa negra, punha mais
punham mais, e aí faziam o resultado dessas pessoas. E aí era muito louco esse tipo de situação que a gente deve evitar. Então, é o seguinte, você não tem culpa, mas como eu falei para você, nenhuma forma de dominação se dá por um ano, por um dia. Você bate na pessoa e você convence a pessoa. E uma das formas de convencimento é a linguagem. É óbvio que você não tem culpa. As pessoas também, muitas vezes, para agradar a gente, que é negro, dizem assim, não, mas você não é negra, você é mulata. Você tem toda a razão. A gente aprendeu que esse é um termo que não se usa e usava antes, porque a gente descobriu que eles diziam que era o filho da mula com o negro. Então, portanto, isso não é uma coisa bacana. Cafuso é filho de Confuso, eu não sei quem é o pai. Entendeu? As palavras, elas não são formadas. E você perceba que a gente só usa isso para quem não é branco. Para quem é branco é o quê? O nome. Então, o que você deve usar? O nome. Ah, mas se eu quero usar quero me identificar com o Miro. Eu não sei, para mim ele me parece assim, ele não é branco, mas ele parece. Então chama ele de mestiço, que é o que você faz, por exemplo, para os grupos que você acha mestiço. Mas normalmente a gente deve usar o nome. Essas formas que a gente descobre, criado mudo, era o nome do cara realmente que tomava conta, que ficava ali. Então, essas palavras a gente elas são usadas e a gente repete, mas depois a gente descobre que não são. O que a gente deve fazer? A gente deve tentar substituí-las. E aí, nesse sentido, eu quero dizer que, às vezes, as pessoas negras, você pode achar que elas são racistas, mas elas passam por experiências de racismo desde criança. Por isso que eu insisti muito. Porque eu vejo muita gente que não quer estudar, ou que fala, olha, professora, são tantas dificuldades. Bom, quando eu sei que eu sou descendente das pessoas que construíram esse país, que eles não são os vagabundos, que falar que eles eram vagabundos é interessante para ele aceitar qualquer trabalho, o racismo serve para quê? Para dar lógica à desigualdade. Eu vou dar um sorvete para o Fabrício, porque ele é mais claro do que eu e o Miro. Ora, essa foi uma lógica. E essa foi a lógica que prevaleceu nesse país. Então, a gente chama isso de branquitude, o fato de você ser mais claro e ter privilégios em relação aos outros. E as pessoas usam isso sem perceber. Quem é a pessoa mais bonita? E isso, inclusive, as crianças negras sofrem disso. Há muito pouco tempo, tem coisas que parecem bobas, mas são fundamentais. Tem uma boneca que reflita a beleza para mim. Se eu sou negra, eu quero uma boneca negra, mas eu só tive bonecas loiras. Então, qual é o modelo de beleza? Quando eu me olho no espelho, eu vou gostar? Eu não vejo o meu modelo como beleza. Depois, além disso, eu não sou tratada de forma igual. As pessoas me xingam. Eu vou para a escola, o meu coleguinha não quer dançar comigo. Então, você vai criando toda uma estrutura que você vai vendo que você é diferente para pior. Muitas vezes, para as pessoas, estudar é um sacrifício. Trabalhar é um sacrifício, porque você sabe que vai ser maltratado. Mas quando você sabe do seu direito, você cria coragem e vai à luta. Então, o que a gente tem que fazer é promover o direito dessas pessoas. Mostrar como o trabalho do Miro, que trabalha na periferia, e fala, você não tem que aceitar isso aqui ruim. Existe uma lei que diz para você que você tem direito de ter essa rua asfaltada. Vamos lá lutar? Quando você dá a essas pessoas esse direito, elas se empoderam. E isso é um trabalho muito grande feito de formiguinha. Muitas pessoas negras acham que a única forma de escapar disso é se branqueando, é casando com uma pessoa branca, é se omitindo, aceitando a gozação das pessoas, porque daí as pessoas implicam, parece que eu sou chato. Quando você tem certeza do seu direito, você vai à luta. E eu quero dizer isso, que isso é muito, muito importante. Eu tive uma educação diferenciada, de um avô que só estudou até a 2ª série, mas lia jornais, que trabalhava, que participou de movimentos negros, que lutou, por exemplo, no meu bairro, Jardim Aurélia. Ele, em 1954, se juntou com o grupo para trazer luz. Isso aqui estava desfazendo, era uma fazenda. Então, ele era alguém que criou essa coragem, passou isso para os meus pais e passaram isso para nós. Mas as experiências de racismo que nós passamos, desde criança. Por isso que eu digo para vocês. E essas experiências fizeram com que muitos dos meus irmãos não quisessem estudar. Muitos foram perseguidos, claramente perseguidos.
pela cor da pele. Não puderam namorar meninas claramente pela cor da pele. Então, dizer que isso é só uma falta de educação, não. Isso é uma lógica. É uma lógica. E essa lógica é para manter a desigualdade. Então, quando eu luto para que as coisas modifiquem-se, é porque eu acredito que é possível. Então, a forma que você tem é exatamente isso. Então, isso é que a gente chama de politicamente correto. Muita gente tira um sarro, fala, agora eu não posso nem contar piada. Na verdade, as piadas sempre riem de alguém. Elas sempre utilizam alguém ou o sofrimento de alguém. Quando a gente está rindo de outra pessoa, está ótimo. Ah, o japonês, a loira era burro, o japonês... Mas quando se refere a você, parece que a gente não gosta. Ah, não é para contar piada? Não, gente. Eu quero apenas que vocês comecem a fazer um exercício que a gente está querendo com essa nova educação. Então, a gente propõe às crianças pensar na diversidade, nas mudanças, nas escolas, coisa que antes não fazia. E a Roberta tem toda a razão. Na minha época, isso não existia. E tanto é que é muito interessante, na minha casa é cheio de bonecas negras, porque eu quero ter, eu já sou uma senhora, mas isso é uma referência positiva. Então, essas referências positivas são importantes. Por exemplo, você não vê muito esse problema com os japoneses, embora eles passem racismo. E passam um racismo ao contrário, porque as pessoas jogam nelas toda a expectativa. Elas sempre têm que ser inteligentes, fantásticas, mas elas só são boas para isso. Elas não são chamadas para o futebol, eles também se queixam disso, dessa expectativa ruim. Como o Fabrício falou, lá tem um grupo, o grupo dos alunos públicos, tem professores que só querem lidar com a nata, só querem lidar com quem sabe. Bom, mas então, peraí, você não precisa ser professor, né? Então, cabe ao aluno ir lá cobrar. Eu não concordo com isso. E a universidade dá razão, mas como a gente não sabe dos direitos, a gente aceita. É assim mesmo. Então, na verdade, por isso que eu estou insistindo tanto nessa ideia de que é a educação e é o empoderamento que transforma as pessoas. Então, foi aquele grupo de pessoas que você viu que foi lá lutar pela água, pela luz, que fala, olha, eu vou fazer um supletivo. O supletivo ele tem que ter alguém que faça esse start. É isso que nós desejamos para os nossos filhos. A gente deseja boa educação. Se eu deixar dinheiro e não deixar uma boa cabeça, ele torra o dinheiro e amanhã esse pobre coitado está nas ruas. Eu tenho que deixar uma cabeça clara e entender que muita coisa que era considerada certa, que não dava problema nenhum, hoje traz muito incômodo. E é para trazer, porque a gente quer toda a educação, a gente quer mudar isso. Isso não se refere a isso. Alguém falou dos trans. Ora, gente, nós sofremos como professores muitíssimo. A gente fomos humilhados até porque esse último governo falou que tinha cartilhas sexuais que ensinavam. Gente, quando você é professor e você tem uma criança na sua sala que ela tem uma formação e ela tem tendências de um sexo diferente daquele que ela aparenta, ela sofre, ela apanha na escola. Então, ensinar diversidade é ensinar respeito. Respeito, entendeu? Quando ela é careca, quando ela usa cadeira de rodas, isso também é importante. A gente cria um mundo onde tudo é perfeito, até que as coisas acontecem com a gente. É fundamental você, além de pensar assim, ter quem apoie, ter quem faça isso. E olha como é importante. A gente conhece aqui nessa cidade gente que tinha problemas na cidade. A Célia Leão, que não é do partido que eu gosto, que nunca foi. Mas o que ela fez? Ela foi ser quadros, foi fazer lei, porque ela, como uma cadeirante, não conseguia as coisas. Mesmo quando ela se tornou vereadora, não tinha como as pessoas de carregar ela no colo. Fizeram um elevador para ela, para uma pessoa só. Sim, ela não é importante, ela não era representante do povo. Então, quando eu estou empoderado, quando eu sei que eu tenho razão, eu luto. E aí é isso que a ignorância faz. A ignorância das pessoas é isso. Então, entendo que as pessoas negras não são tratadas diferentes. E o meu avô penou muito, e o meu bisavô penou muito, e a minha família. Então, nós estamos aqui para tentar mudar. E só estou aqui graças ao esforço dessas pessoas. E o que nós desejamos agora é fazer esse monte de pergunta mesmo e começar a pensar em mudar.
Então, a gente precisa mudar. Isso não é diferente em lugar nenhum. Na igreja, a gente discrimina também. A gente gosta de sentar perto do bonitinho. No trabalho, a gente também. Então, nós temos que começar a repensar essas coisas. Que valores são esses? Que país que eu vivo? O que eu quero? Então, é isso. E essa proposta desse grupo, que a gente está junto com o Miro, quer fazer isso. É tudo diferente. Olha o Fabrício, esse menino novinho. Olha eu, uma professora negra. Olha o outro rapaz, um aposentado metalúrgico, sindicalista. Olha aqui um líder. É exatamente isso. Se fosse para pôr, gente, comerciante de todos os dias, comerciantes da cidade, a gente não gastava dinheiro, a gente fazia festa. A gente quer ideias. Então, eu acho que é possível mudar, mas dá muito mais trabalho. A Roberta tem razão. Puxa, mas agora não posso falar. Dá trabalho, eu tenho que repensar as minhas piadas, o costume, repensar que, na verdade, eu também reproduzo um pouco de racismo. Está na gente, mas que a gente pode mudar. Desculpe aí que eu ocupei demais. Muito bom sempre ouvir a professora Lúcia Helena debatendo, falando, nos ensinando, né? E o pessoal que nos acompanha ao vivo aí, muita gente aí estão ligadíssimo conosco aqui e não sai não. Participam, estão aí ao vivo, ouvindo a professora, contando e nos ensinando. Já vou apresentar de novo para aqueles que estão chegando. Estamos com a professora Lúcia Helena, né? Que é professora de História da Unesp, participante do NUP, do Conselho Estadual de Comunidade Negra e do Coletivo dos Intelectuais Negros. Fabrício Ansante, graduando em Letras e orientando o Departamento de Teoria Literária, IEL, Unicamp. O tema que nós estamos debatendo hoje é Caminhos para Conhecer e Combater o Racismo. Kelsey Santos, parabéns, meu amigo Fabrício, está mandando bem, ótima iniciativa, amigo, está no caminho certo. Você comentou aquela questão da Cíntia, sou ativista LGBT e vejo os transnegros sofrem mais e mais pluralidade. Verdade, Cíntia. Inclusive, a professora acabou de comentar. A Gislaine, muita boa live. A Cíntia, obrigado, Fabrício, pelos esclarecimentos. Vamos lá. O nosso amigo Cabral, ele quer que você conte um pouquinho, Fabrício, comente sobre o racismo contido nas obras do Monteiro Lobato. Então, a gente queria ouvir você, polêmico, a gente queria que você falasse um pouco sobre o racismo contido nas obras do Monteiro Lobato. Meu primeiro contato com o Monteiro Lobato, o primeiro, foi na infância, e eu acredito que todos tiveram esse contato com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma das principais obras, né, voltadas ao público infantil. E é muito importante e interessante revisitar essa obra, depois de longos anos já distante, há muito sem assistir o programa, e poder perceber que o que para as crianças é uma obra, por vezes, inocente, por vezes banal, se torna, na verdade, um projeto de nação. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, na verdade, ele traz em si um projeto progressista. O Lobato, ele procurava melhorar o Brasil a partir da modernização de 3 eixos: a cultura, a economia e a raça. O meu projeto de pesquisa, ele trabalha não necessariamente com a questão racial, não necessariamente com a questão econômica, mas com a questão cultural. Eu trabalho com o livro Emília no País da Gramática, buscando identificar de que maneira Lobato constrói um ideário de língua nacional, da língua que nós chamamos hoje língua portuguesa, mas que, na verdade, é uma língua brasileira, é uma língua nossa, embora tenha lá suas origens na língua portuguesa de Portugal. Onde o Lobato, quando as pessoas começaram a perceber o racismo na obra de Lobato? Talvez isso tenha acontecido muito antes da data que eu vou mencionar, mas o ponto principal, né, desse debate iniciou em 2014,
meados de 2012 começou a questão, mas em 2014 foi que a obra Caçada de Pedrinho foi levada ao Supremo Tribunal Federal com um pedido de retirada de circulação por conter trechos extremamente racistas contra a personagem negra da tia Anastácia, a personagem que todos nós conhecemos. Aqui eu peço licença, abro um parênteses, para que as pessoas consigam perceber algo que também mas era muito comum antigamente que em casa nós tivéssemos um livro de receitas que levava o nome de Dona Benta. Então era um livro muito famoso que ensinava desde a fazer um simples omelete a uma receita, um prato super elaborado. E aí, deixa um questionamento antes de fechar o parênteses. Por que esse livro se chama Dona Benta? Quem cozinhava no sítio, quem cuidava de todas as tarefas, a única personagem que foi para casa, ela imaginava as crianças. Por que a vovó da Nossa Senhora levava a flor na vida na Sácia? E essa questão para mim de alguma questão de não estaria uma questão de ciências a nível chamado assim foi um debate que eu vivi e cartas de mundos todas as receitas eu conheço como um autor não consegue influenciar a sociedade fecha o país segundo ao nosso tempo o livro Caçada de Pedrinho trazia alguns textos as crianças Pedrinho, Narizinho e Emília voltando-se para a tia Anastácia com termos como preta beiçuda, negra como carvão e isso começou a incomodar. E eu digo que bom que começou a incomodar. Porque esse, como a professora Lúcia disse, esse é o caminho para a mudança, esse é o caminho para a transformação. Quando termos, quando palavras que nós estamos tão acostumados a ouvir, nos incomodam. E aí nós começamos a questionar, nós começamos a modificar. O Supremo Tribunal Federal refutou esse pedido e particularmente eu digo que isso foi eu disse uma das vezes todas as atrocidades que aconteceram no período de ditadura militar no Brasil. Apagar a tortura, apagar os escândalos que eram velados. De que maneira nós queremos transformar, de que maneira nós queremos discutir e reformular a sociedade, se tudo que nós fazemos é simplesmente apagar a história. História não se apaga. O que aconteceu, os erros do passado, nós podemos apontá-los e buscar estratégias para melhorar. Mas as estratégias não são fáceis. Pelo contrário, é muito difícil. Nós não podemos desenvolver o pensamento. Oi? Fabrício, tá picotando, eu acho, a sua internet. Pessoal, o som tá picando. Acho que é algum problema na sua internet.
Agora voltou. Veja. Voltou? Melhor? Voltou. Ah, beleza. Então, eu dizia que o caminho não é excluir, não é simplesmente anular, não é proibir, mas é discutir. E o discutir sempre é mais difícil, porque exige de nós debruçarmos sobre os livros, repensar, embasar os nossos argumentos. Né? Esse é um trabalho árduo, é para isso que se faz pesquisa, é para isso que se faz, principalmente na área das humanidades. Né? As pessoas muitas vezes associam a pesquisa científica às grandes descobertas da química, da física, da matemática, e nós, das humanidades, ficamos onde nessa história? Nós estamos aqui com uma missão que, por vezes, é mais difícil, porque nós temos que quebrar paradigmas que há anos estão enraizados na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Então, as estratégias buscadas para a questão racial na obra de Lobato são duas. A primeira é a de proibir, a qual eu já me posicionei, e a segunda é uma que até foi colocada em prática, uma estratégia que começou a ser colocada em prática, a de reformular os livros. As obras de Lobato agora fazem parte do domínio público. E muitos escritores reescreveram, reeditaram essas obras para que elas pudessem circular. Reeditaram de que forma? Excluindo esses termos. Então, onde ele dizia negra beiçuda, onde ele dizia preta como carvão, ele simplesmente que não tem nenhuma. De novo. Internet em tempos de quarentena é difícil. É difícil, mas vamos lá. Acho que agora normalizou. Vamos lá. Então, nós construímos essa... Tá ruim. Tá picoteando. Bastante. Melhorou agora? Voltou? Agora voltou. Vamos ver aí. Porque você começa a falar, ela normaliza, ela cai. Dá umas osciladas. Fica... Entendeu? Agora voltou. Vai lá. Vamos lá. Entendi. Mas eu dizia que se nós defendermos essa estratégia de simplesmente trocar as palavras ou omitir as palavras, aquilo que o Lobato escreveu, nós estamos construindo um autor-personagem que não é o Lobato. Então, nós não estamos sendo honestos no exercício da nossa ciência, no exercício da nossa profissão enquanto escritores, enquanto revisores. Então, essas estratégias de omitir, de proibir ou de reformular, elas não são válidas se nós queremos uma transformação real. Eu sei que é muito difícil, e se algum pedagogo estiver assistindo, vai concordar comigo, tratar de temas como esses com crianças. Mostrar para a criança que está escrito no livro, que ele chama a tia Anastácia de preta como carvão, de negra beiçuda e às vezes até preguiçosa, que isso é errado. É muito complicado mostrar isso para a criança. Mas, como eu disse, o caminho não é fácil e nós precisamos criar esse diálogo desde cedo, para que as pessoas cresçam, né? As crianças cresçam e se tornem adultos comprometidos, adultos que sabem debater, que sabem discutir, que sabem pensar criticamente. Porque reproduzir simplesmente aquele discurso que nós já estamos acostumados, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem assim, eu não sou racista. Como se isso me isentasse de qualquer responsabilidade. Que bom que você não se considera racista. Mas observa na sua linguagem as nuances. Observa no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, nos ambientes que você frequenta, a presença dos negros.
Comece a perceber essas pequenas coisas e transformar o seu pensamento. A gente precisa, primeiramente, conhecer os nossos direitos, como a professora Lúcia falou, para que nós nos empoderemos e só depois nós podemos levar esses direitos aos outros. Se o Miro não conhecer bem sobre a legislação, sobre os direitos, ele jamais vai conseguir fazer o trabalho que ele faz na periferia. Se nós não conhecêssemos, se eu não conhecesse um pouco sobre o Monteiro Lobato, eu não poderia estar falando aqui com vocês. Se a professora Lúcia também não tivesse toda a bagagem que ela tem para falar sobre a história, né, sobre como essa questão racial está impregnada nos livros de história e na nossa vida, no nosso cotidiano, nós não estaríamos aqui. Então, esse é o exercício. Eu acredito que, abrangendo um pouco do tema da live, a gente precisa conhecer, mudar dentro de nós, para que nós possamos começar a mudança na sociedade. É um processo muito difícil, é um processo lento, mas nós não podemos desistir, porque o outro lado tem forças e muitos aliados. Então, nós precisamos tornar as pessoas vigilantes e atentas ao que é de fato verdade, ao que é de fato transformação. Se fala tanto de transformar o Brasil, de mudar a nação. O que é essa transformação de fato? É isso que nós precisamos mostrar com esse compromisso verdadeiro e sincero. Aqui todo mundo fala demais, né? Então acabei excedendo um pouco também. Muito bom, viu, Fabrício? De vez em quando esquece. Muito bom você contando aí a história, né, das obras do Monteiro Lobato, o racismo, né? E teve um probleminha de picotar, mas com certeza o pessoal pegou parte do que você falou. Nós vamos, sempre que puder, vamos fazer outras lives sobre o combate ao racismo, junto com a professora Lúcia Helena. O pessoal gostou, até agora muita gente participando conosco. Acho que a gente tem que trazer esses temas sempre para organizar e formar a sociedade, porque uma sociedade organizada com formação, ela acaba com o racismo. Então, esse é o papel nosso, enquanto professores, estudantes universitários, lideranças, a gente deve fazer esse nosso papel. A Gislaine também falou, a mudança começa na criação dos nossos filhos. Sim, Gislaine, começa na criação dos nossos filhos. Quem mais está falando? Alzira Santos. Os pais precisam educar os seus filhos, ensinando desde a infância o respeito à diversidade, a tratar seu semelhante como igual. Penso que já estamos caminhando para essa mudança. Quando vemos alguns profissionais negros que são exemplos para crianças negras, fazendo com que elas descubram que elas também podem ter uma trajetória diferente da percorrida pelos seus pais. Sim, sem dúvida, Alzira. Enfim, estamos com 1 hora de live, vários comentários. A Gislaine também tinha perguntado para nós sobre a questão, a educação é importante para combater o racismo? Sim, ela é importante para combater o racismo. Então, estamos aqui com 1 hora de live. Queria que a professora Lúcia Helena fizesse a sua fala final. Com certeza vamos trazer você de novo para fazer de novo o racismo. É gostoso. Se pudéssemos, ficaríamos aqui 3, 4 horas conversando. Passa rápido, né? Nem parece. E a galera aqui com a gente aí junto conosco, não caiu. O pessoal participando, comentando, assistindo, isso é gostoso. Ouvindo uma professora, ouvindo o Fabrício, né, que é estudante, né, graduando aí, dando essa contribuição fantástica, isso é gostoso. Por isso que é o papel nosso de construir um coletivo. Essa construção de coletiva, né, de construção coletiva é fundamental para que a gente traga pessoas igual Fabrício, a Lúcia Helena, o Cabral, enfim, muitas pessoas
É o seu Joãozinho, que é a liderança também lá do bairro, que estava o probleminha dele lá. Então, esse é o nosso papel. Lúcia, eu queria que você fizesse a sua consideração final, dizer que foi muito importante tê-la conosco hoje, nessa quinta-feira aqui, sobre um tema super importante, debatendo os caminhos para combater, conhecer e combater o racismo. Foi muito importante. Queria que você fizesse a sua consideração final. Bom, Miriam, eu gostaria de agradecer o espaço, foi muito legal. Eu acho que a gente deve fazer uma, falando também de pluralidade sexual, isso é importante. Essas pessoas também são filhas de Deus, elas são importantes, elas são fundamentais na nossa vida, e a gente não tem educação para entendê-las e conhecer. Isso é uma coisa nova, porque as pessoas que viviam isso, viviam escondidas, sofrendo, e elas passam também. Então, eu entendo isso. Eu acredito que a gente traz o saber, que a gente aprende, mas há pessoas que têm a sabedoria da vida. E eu fiz questão de reconhecer e falar do meu avô, minha ancestralidade, que não pôde estudar, mas que tinha essa clareza de que a gente tinha que lutar e que a gente conseguiria, porque eu acho que esse é um caminho, diante desse tempo que nós estamos vivendo, com tantas denúncias, tanta roubalheira, tanto desânimo com algumas coisas, que é possível a gente fazer o bom caminho, a boa política, que é possível, com interesse, a gente lutar para conseguir coisas melhores. O que eu desejo é exatamente o que o Fabrício disse, que um dia a gente não precisa ficar falando disso, porque todos já são respeitados, aceitos na sua diversidade, e a gente pode pensar em outras questões. Isso é muito importante. Nesse sentido, eu acredito muito nas mudanças que estão acontecendo, de saber que hoje mais mulheres podem estudar, que homens podem estudar, que as pessoas podem ter outras opções, que as pessoas podem fazer. E isso não veio de graça, isso veio com luta, com luta. E eu me lembro, e aí eu quero fazer, eu ainda era uma adolescente, já sou uma senhora, mas era uma adolescente, que eu estudei nos anos 70, meu primário nos anos 70 e a minha formação nos anos 80, 90. E eu me lembro do Lula quando ele chegou. Era um momento difícil, não podia falar de greve, professores sumiam, eram presos pela ditadura militar, e aquele moço que falava tudo errado, mas tinha a sabedoria, desafiou e mudou as coisas. Então, tudo depende do quê? De vontade, de interesse e de apoio. Claro que o estudo ajuda, e é isso aqui que nós estamos fazendo. Eu, Fabrício, mas quero dizer que o interesse e a sabedoria de cada pessoa é fundamental para mudar. Não é só quem estuda. Está cheio de gente que faz faculdade, é doutor, só fala bobagem, só faz bobagem nesse país. Faz a gente morrer de vergonha, só quer saber de encher o seu bolso. Não se trata disso, mas que pode ser um caminho que as pessoas têm direito de cursar e que a gente consiga promover mais a equidade, a igualdade entre homens, mulheres e todas as pessoas. Isso é que é o mais importante. E eu acredito nesse caminho, com esse trabalho da gente estar fazendo tudo junto. Com você aí na frente, eu acredito muito e é por isso que eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigado, professora Lúcia Helena. Nossa querida companheira Cíntia, ela sugeriu alguns temas que com certeza a gente vai trabalhar. A gente já fez sobre violência contra a mulher, mas vamos trabalhar feminicídio, também segurança da mulher. Ela também sugeriu aqui sobre sugestão de tema LGBTQ+, empregabilidade. Vamos sim, Cíntia, nos ajuda nessa construção de trazer esse debate, muita gente participando conosco. Fabrício, queria agradecer você pela oportunidade de te conhecê-lo aqui nessa live, dizer que estamos de braço aberto para que você venha junto com todo esse pessoal somar esse coletivo, um coletivo que tem amor ao próximo, um coletivo que vai lutar pelo próximo, e vai defender todas as causas necessárias junto com vocês. Então, assim, eu queria que você fizesse a sua consideração final, Fabrício. Mais do que agradecer, eu gostaria de parabenizar
pela sensibilidade de trazer um tema como esse em discussão. Eu acredito, como a professora Lúcia colocou, que o conhecimento ele só faz sentido se ele chegar a todas as pessoas. Nós não fazemos ciência para nós não fazemos conhecimento para nós fazemos conhecimento como um compromisso cidadão com a sociedade. Esse é o nosso papel. E mais do que fazer conhecimento, nos tempos atuais, nós temos que lutar. E a nossa luta é uma luta difícil, porque é uma luta contra pensamentos ultrapassados. Há uma incidência de pensamentos ultrapassados. Essa é a luta mais difícil de ser vencida. Por isso que é tão mais fácil excluir, anular, proibir. Mas nós nunca devemos escolher trilhar o caminho mais fácil. Esse é o nosso papel. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, agradeço a todos os que acompanharam e participaram conosco, e deixo aqui o meu cumprimento pela sensibilidade de trazer um tema como esse. Obrigado, Fabrício. Lembrando que sábado, nós temos aqui Tem Cultura, né, todos os sábados, né, a gente tem trazido pessoas, e nesse sábado a gente vai estar com o Gilvan Gomes e Circo Leme, estarão conosco aí no Aqui Tem Cultura. O Adelson também, boa noite, obrigado, Miro, pela oportunidade que você nos dá de poder assistir a professora Lúcia e essa linda senhora que só nos faz aumentar a natureza dos nossos conhecimentos. Boa noite, muito obrigado. Enfim, muita gente aí participando conosco. A Kelsey, sugiro também o tema valorização à vida. Com certeza, Kelsey, a gente vai trabalhar e vamos trazer. Obrigado a todos, boa noite, obrigado por ter ficado conosco até esse horário, 1h13 de live, um tema super importante. Com certeza, toda semana a gente está aqui com vocês, trazendo vários temas, e vocês que fazem com que a nossa página cresça para debater vários temas. Boa noite, até a próxima, e obrigado por essa oportunidade. Até mais.